para cada um dos servos de Deus, da igreja, e por que não dizer de todo mundo, né, ter a fé. A fé, ela é a base de tudo, né? É como o alimento. O alimento, a gente, para se movimentar, para andar, para ter força, para trabalhar, é necessário que a gente se alimente, porque se a gente não se alimentar, a gente fica fraco, não é assim? Então, na vida de cada ser humano, é necessário ele ter fé, é necessário ele ter fé, não é? Porque há pessoas que quando perdem essa razão da fé, e perdem a fé, tem pessoas que quando perdem a fé também perdem a esperança, e perdendo fé e esperança, vem o desespero e muita gente acaba até da sua própria vida achando que não tem mais saída ou jeito. Mas quem tem fé encontra uma saída, aleluia, né? Quem tem fé, ainda que tudo pareça assim de um jeito que não tem mais jeito, aí a fé faz mostrar algo diferente, aleluia, né? Porque Deus, irmão, Ele sempre abre um caminho novo para aqueles que têm fé, acreditam, não é? Então, meus amados irmãos, a gente lê um texto no livro de Salmo 46, quando fala o verso 4, ele diz assim: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O verso 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Palavra de Deus que é maravilhosa, né? O cabeçalho desta leitura diz que Deus, o verso 46, o verso 1, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente, bem presente na angústia, né? Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então, meus irmãos, o salmista, ele está pondo em Deus aqui toda a sua confiança e tendo o Senhor como seu lugar de refúgio. Há pessoas que se refugiam em muitas coisas. O salmista, ele disse no salmo que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, não é? Salmo 20, verso de número 7, ele diz assim: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. O verso 8, ele diz assim: uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos-nos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Aqui está uma afirmação do salmista Davi, dizendo que somente Deus, ele é o nosso socorro. Há pessoas que buscam socorro em outras coisas. Ele chega a dizer que uns confiam até em carro, outros em cavalo, porque era o que se usava muito no tempo antigo, né? Cavalo, no tempo das guerras, os homens eram os seus instrumentos, os seus carros, eram os cavalos, eram os carros de guerra, as carruagens que se usava muito. E os homens, os reis principalmente, os exércitos se apoiavam nas quantidades de cavalo que tinha, na quantidade de carro que tinha. E muitos deles confiavam tanto, né, que se afoitava tanto, confiava tanto nisso, que ao ponto que essas armas chegavam a não defendê-lo. Porque o salmista Davi, ele entende bem que a proteção, que o que temos
de proteção não está naquilo que a gente tem, no objeto ou a habilidade que temos. O salmista Davi, ele era um homem de guerra. A Bíblia diz que ele tinha muitos soldados, a Bíblia chega a dizer que tinha os valentes de Davi, né? Davi tinha homens valentes, homens muitos preparados, né? Ele tinha um forte exército, mas ele chega a dizer que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós, ele se refere a ele, fazemos menção do nome do Senhor, e numa hora do perigo, numa hora de uma grande adversidade, ele não olhava para o exército dele, ele sabia que somente Deus era quem poderia livrar ele. Aleluia. E nas Sagradas Escrituras a gente encontra isso, de pessoas que se apoiaram tanto em grandes exércitos, como a gente vai para o livro do Êxodo, a gente encontra o exército egípcio, um dos exércitos poderosos da época, não é? O exército egípcio que tinha um grande poder militar ali, aleluia. E o povo de Israel era um povo da agricultura, um povo do trabalho, era um povo frágil, não tinha arma, não tinha nenhum exército, não é? Eles viviam ali, mas Deus, um certo dia, resolveu tirar o povo de Israel daquela terra e não precisou de arma, não precisou, porque como alguém vai escapar, como alguém vai se livrar de uma prisão na presença de um forte exército? Não tem como, é impossível alguém sair em uma segurança máxima, alguém cercado de um exército poderoso e de arma cercado por todos os lados, não tem como sair, aleluia. Mas só que Deus, aleluia, é o Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono de glória e que manda em cima e ele também manda embaixo, e ele não precisa de arma para defender o seu povo e nem para livrar daquele a quem ele quer livrar. Aleluia. E o texto nos diz, irmãos, que Israel, ele naquele momento tão difícil, e o Senhor disse a Moisés que o rei do Egito não deixaria o povo partir, a não ser que seja por mão forte. Tinha que haver uma mão forte, uma mão poderosa. E o texto sagrado nos diz que Faraó, por certo, ele endureceu o seu coração e não quis deixar o povo, oprimia o povo, mas chegou o tempo que Deus, ele quebrou, aleluia, as portas de ferro que prendia Israel no Egito e abriu a oportunidade para o povo sair, se livrar das mãos dos egípcios. O povo egípcio se dá atrás, vai em perseguição. Diz o texto que Israel, que Faraó, ele junta todo o seu exército e todo o seu cavaleiro e vai para a perseguição do povo de Israel. E diz o texto que eles chegaram até alcançar o povo naquele lugar deserto, e eles viram, Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 7, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre ele todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-no, e todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pinhairote, diante de Baal-Zefon. Veja, irmãos, que o egípcio, eles prepararam 600 carros escolhidos do Egito, e o povo
pararam, conforme diz o texto sagrado, perto do mar de Pinhairote, diante daquele mar em Baal-Zephon. Aqui não havia uma saída e havia um grande exército bem preparado, perseguindo Israel e alcançaram o povo. O texto chega a dizer que eles alcançaram. O verso 10 diz assim: e chegando o faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vieram atrás dele, e tomaram muito, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eis aqui um segredo, que quando eles viram que a situação não tinha mais jeito, eles resolveram clamar ao Senhor. Porque nesse momento aqui a situação estava complicada, porque havia um grande exército e não tinha nenhuma possibilidade de escapamento, porque existe um momento na vida de cada pessoa que às vezes a pessoa diz assim: agora não tem mais saída, não tem mais para onde eu ir. Mas interessante que nesse momento que não havia aparentemente saída, o povo viram, temeram, mas tomaram uma atitude, clamaram ao Senhor. Eis aí o segredo, o mistério. E quando eles clamaram ao Senhor, Moisés, ele fala uma palavra para o povo também, para encorajar, porque o povo estava diante de uma grande barreira, diante do mar. Não havia saída, não havia escapatória. Mas a palavra de Moisés para o povo, verso 12, diz assim: não é esta a palavra, essa é a palavra do povo, não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aí Moisés, em uma situação desesperadora, em uma situação que parecia não ter mais saída, Moisés adverte o povo, dizendo, verso 13: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais verei, porque os para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Interessante, irmãos, que em uma situação em que parecia não ter mais, como já tenho falado, saída, Moisés diz que o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Nesse momento não havia nenhuma alegria até para cantar, porque quem é que vai cantar em um momento de perseguição? Israel, quando estava preso no cativeiro, os que estavam lá no cativeiro queriam escutar o louvor de Israel. Não foi assim? Canta aí um louvor para a gente quer ouvir os louvores da nossa terra. Aleluia. Mas o povo pendurava a harpa lá no salgueiro e não tinha ali, ficaram sem razão, porque não estava na sua terra, no seu local, e eles ficaram ali parados, pagando talvez pelo seu preço. Mas aqui a palavra do Senhor neste momento, não havia nenhum motivo naquele momento, ou nenhuma alegria do povo dizer assim: a gente vai cantar agora. Mas o povo estava temendo, o povo estava com medo, porque em um momento bom ninguém teme nada, ninguém tem medo. Quando tudo está bom, então ninguém teme. Mas às vezes Deus, ele nos leva a uma situação para que ele mostre para nós o tamanho dele, aleluia, para que a gente confie nele, para que a gente se apegue com ele. E Deus permitiu essa situação para Israel. E Moisés, ele diz para o povo: o Senhor pelejará por vós e vos calarei. E quando o salmista Davi, ele diz que Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, no Salmo 46 que lemos,
salmista, ele diz: Deus é o nosso refúgio. Refúgio é para onde a gente corre, aonde a gente se esconde, aleluia, e fortaleza, socorro bem presente. O salmista está dizendo que o socorro dele não é longe, não é distante, é perto, aleluia. Enquanto a gente fosse confiar em carro, em cavalo, essas coisas vai se acabar, essas coisas perecem. Talvez no momento que a gente precise, ele não esteja por perto, mas o nosso Deus, irmão, ele está presente, ele fica presente. Ele diz o texto na Bíblia que ele está conosco e trabalha de dia e trabalha de noite. Ele não trabalha só de dia, aleluia. Enquanto a gente dorme, ele trabalha, e quando a gente se levanta, ele continua trabalhando por nós. Ele trabalha de dia e de noite. E Davi, ele fez certo dizer: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Sabe o que Davi estava dizendo? As coisas, os carros, ele pode falhar, os cavalos, o exército, eles falham, eles podem falhar, mas o nosso Deus, aleluia, ele não falha. Quando ele entra em uma batalha para salvar o seu povo, ele não se sossega até que nos dê a vitória completa. Aleluia. Oh, aleluia. O nosso Deus, ele é refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Interessante, Deus me faz me lembrar de uma passagem que quando o profeta Elias profetizou dizendo que haveria seca na terra, e quando ele profetizou dizendo que não haveria nem chuva, nem orvalho durante 7 anos, foi uma grande seca, e ele estava na terra, ele profetizou e estava no local, mas como Deus tem sempre um lugar de refúgio, aí Deus disse: vá para o ribeiro de Querite, vá lá, aleluia, porque Deus sempre tem um lugar, Deus sempre tem um lugar de refúgio, Deus sempre tem um lugar onde tem água, onde tem pão, mas o seu povo não morre, porque ele sempre prepara um local, aleluia. O salmista, ele diz que Deus, ele sempre é um lugar de refúgio. Diz o texto sagrado que naquele momento em que Israel estava em apuro, a palavra de Deus ele vela pela sua palavra, mostrando que sempre é um lugar de refúgio e que ele é socorro presente na vida dos que estão passando por momentos de apuro. E quando o povo clamou, diz o texto sagrado que Deus, ele abriu o mar vermelho e o povo passou. E detalhe que quando o povo ele passa para o outro lado, e quando eles contemplam que todo o exército, um povo que não tinha arma, um povo que não tinha nenhuma ferramenta de guerra ali para guerrear contra os egípcios, mas Deus usou com a sua forte mão uma arma poderosa, abriu o mar, e quando os exércitos entram também atrás dele, Deus fecha uma arma de Deus, a água matou todo o exército dos egípcios, aforrou todo mundo. Interessante é que era para Israel também, já que ele estava dentro do mar, a água alcançar eles também, mas não alcançaram ele, aleluia, porque Deus sabe o que faz, Deus tem controle na natureza, porque ele não manda somente, aleluia, em cima, ele também tem controle aqui embaixo. E quando ele fecha aquele grande mar, irmão, e o povo passa do outro lado, interessante que quando o povo chega do outro lado, agora o povo vê a tão poderosa mão do Senhor agindo. Miriam,
ela pega o seu instrumento para agradecer a Deus o grande livramento que Deus tinha dado ao seu povo, tanto ao povo de Israel. E neste momento, Miriam, com todas as suas mulheres, começaram a louvar a Deus, porque Deus, Ele sempre socorre o seu povo em um momento difícil. Nós devemos sempre estar agradecidos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus e o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. Um certo dia, eu pensei até que ia morrer em um momento em que eu passei uma grande dificuldade, em que foi acometido de 2 hérnias de disco. Eu termino agora. E fui socorrido para a restauração. E ao chegar lá, eu tomei muita medicação de cama, não conseguia andar. Passei 20 dias naquela restauração. E eu pensava que ia chegar de cadeira de roda na igreja, e eu sentia muito medo, porque eu fui para a sala vermelha e eu pensava que ia morrer por causa de muitas medicações, tramal, tomei morfina, tomei muita medicação e não andava, irmão, de jeito nenhum, não andava, era deitado direto na cama. Um baldo de concreto, no dia de sábado em Caetés, batendo uma laje, me deixou de cama 20 dias. E a ponto de que naquela restauração, eu só pensava que ia morrer, tinha muito medo. Mas quando eu estava em casa, uma campanha do ciclo de oração, as irmãs da comissão da Igreja Ceifeiro de Cristo chegou lá em casa e fizeram uma oração por mim. E quando uma da irmã ia saindo, e eu ainda continuei de cama lá, fazia todas as necessidades da cama, eu não queria ir para o hospital. Passei uma semana ainda em casa, e nessa visita da campanha, Deus toma uma irmã por nome de irmã Maria, né? E ela chegou e disse: irmão Antônio, após sair, Deus manda lhe dizer que através do seu louvor Ele vai operar um milagre. E eu de cama, eu sei que nesse meio tempo fui socorrido, o SAMU veio, eu fui todo atacado na tala, já para não dar mais problema na coluna. E eu cheguei na restauração, enfim, quando eu cheguei na restauração, eu fiz o que Deus me mandou fazer em casa. Eu comecei a louvar, eu louvava, cantava, e cantava muito alto lá, cantava como que canto na igreja. E quando eu fiz a tomografia, acusou um desgaste na coluna, mas eu pedi uma ressonância, e na ressonância saiu que eu tinha 2 hérnias de disco, L4 e L5. Eu comia deitado, eu fazia necessidade na fralda, e isso tem um ano ou 2 anos, né, atrás, agora há pouco, e eu ali pensando que ia morrer, e tinha muita gente de coluna, e eu ali chorando, mas cantando, louvando, e eu cantava, e na cama, e era muita dor, parecia que um ferro estava entrando na minha perna, parecia que uma espada estava entrando, e eu agoniado, e eu dizendo: meu Deus, será que eu vou morrer? Será que eu vou chegar na igreja de cadeira de roda? Havia muitos pensamentos, e de repente uma noite eu cantando, parei de cantar, Deus toma uma irmã que estava também de coluna, eu não sei como que negócio foi aquele, que a irmã estava de cama, não podia nem levantar, mas Deus tomou ela, irmão, ela levantou com autoridade. Oh, aleluia! E ela veio andando, ela estava de cama, ela gritava, ela gemia, e eu assim escorado na maca, junto ao pináculo lá da restauração, Deus toma ela, e ela vem até a mim e diz: tira o medo do coração, você não vai morrer, e diz que você ainda vai caminhar muito, e o homem não vai colocar a mão para operar, porque quem vai operar o milagre sou eu. Aleluia! Oi, irmão, foi um momento de glória, mas eu falei mistério da hora com Deus. Foi uma alegria, um ambiente de glória, e eu, irmão, para
na lombar, L4 e L5, mas ele disse assim, mas o seu caso não é de cirurgia. Mas como que eu não podia nem andar, estava de cama, pessoas que estavam lá melhor do que eu, com herpes de disco, ainda conseguia ir de moleta para o banheiro, eu nem isso podia, eu ia na cadeira de roda e gemendo, aleluia. Mas o Senhor dos Exércitos, que vela com a sua palavra, disse para mim, cante, e eu cantei, aleluia, para ele, e eu estou aqui, não precisei de cirurgia. Glória a Jesus, aleluia. Não fui operado, irmão. Estou aqui porque ele vela com a sua palavra. Veja o poder do louvor, né? Ele se canta. Olha, eu cantei tanto da rede, eu rasguei a minha lábia lá. Mas eu cantei tanto, eu cantei como cantei, eu não cantei para dentro, não. Eu cantei tanto, tinha gente que na minha sala, assim, era gente perturbada, gritando, mas quando eu começava a cantar, aí parecia que era calmaria, as enfermeiras assim, ia se assentar, aleluia, os outros ficavam escutando e eu cantando, aleluia, Jesus fazendo a obra. Aí Deus renovou uma irmã, depois renovou a outra, e disse, irmão, bora ler a palavra, deixa embora. E aí, irmão, a gente fez um culto, foi um momento bom. Quando eu saí de lá, eu disse, rapaz, que momento bom. Aí, por misericórdia, Deus ainda me deu 3 almas, ganhei 3 almas de cidades diferentes, aleluia. Eu fiz a obra e aí depois ele me mandou para casa sem precisar de cirurgia, aleluia. Mas ele disse, cante, e eu cantei, irmão. Mas cantava, era dor, eu chorava, irmão, era cantando e a dor batendo e eu chorando, e eu cantando. E quando eu parava de cantar, as pessoas que não eram crentes diziam assim, irmão, cante um louvor aí, cante um louvor aí. Eu cantava, e eu cantava, mas quando parava de cantar, irmão, era mesmo que um ferro estivesse entrando na perna. Era dor, você não imagina, eu gritava, eu gemia, eu não conseguia fazer nada, nem espirrar eu conseguia, aleluia. Mas o Senhor que ainda cura, que faz milagre, eu posso dizer, Deus, Ele cura.